E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do segundo vídeo sobre o concurso 1116 da Loteca, onde eu trago mais informações. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem boas informações que já vai melhorar bastante o seu palpite. E agora aqui um complemento com novas informações da grade. Se você gosta do canal e quiser dar aquele apoio, tá o nosso Pix aí na tela, é o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não for possível, se inscrevendo no canal já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Flamengo e Corinthians. O que eu trago de informação aqui é que o resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols 31-19 a favor do Flamengo. No geral, são 49 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 22 vezes, houve 12 empates e o Corinthians ganhou 15 vezes. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.60 para o Flamengo, 4.0 para o empate, 5.25 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 59% para o Flamengo, 23% para o empate e 18% para o Corinthians. O Flamengo tá vindo de uma derrota aí do seu jogo pela Libertadores e o Corinthians tá vindo de uma vitória do seu jogo pela Copa Sul-Americana. Dois extremos aí bem diferentes, os dois times com maior torcida aí no Brasil, segundo as estatísticas. E como é de praxe, nesse segundo vídeo eu vou de 3 duplos. E nesse primeiro jogo aqui tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Flamengo e empate. Mesmo o Flamengo aí estando numa situação não tão boa, tô acreditando que em casa, no mínimo, um empate contra o Corinthians vai conseguir. Caso perca essa partida, o Flamengo vai ter uma semana bem conturbada aí, principalmente o Tite. Jogo 2, Amazonas e Santos. O que eu trago de informação aqui é que o Amazonas não ganhou nenhum de seus últimos 5 jogos. E de informação mais relevante aqui dessa parte de porcentagem é essa informação que quando o Amazonas joga em casa e está vencendo por 1-0, ele vence em 76% dos jogos. O problema é que vai pegar o melhor time aí do Brasileirão Série B, que é o Santos, né? Os números de aposta para essa partida tá assim: 5.25 para o Amazonas, 3.40 para o empate, 1.72 para o Santos. A porcentagem da partida, 18% para o Amazonas, 28% para o empate, 54% para o Santos. Santos, que é o melhor time aí do Campeonato Brasileiro Série B, vindo de ótimas partidas e de boas exibições. Vai ser muito difícil aí o Amazonas conseguir uma vitória em cima do Santos. Se conseguir, tô acreditando que vai ser uma zebra, porque até agora o Amazonas vem muito mal no campeonato. E por esse motivo, e olhando aqui as informações nesse vídeo e com o do vídeo anterior, eu tô indo seco na vitória do Santos. Caso o Santos perca, vou considerar uma zebraça. Jogo 3, Guarani e Botafogo de São Paulo. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 2 vezes, houve um empate e o Botafogo ganhou 3 vezes. A diferença de gols 6-4 a favor do Botafogo. Então, olhando aqui, o Botafogo tem melhores números na casa do Guarani do que o próprio Guarani. No geral, são 17 jogos entre eles, o Guarani ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Botafogo ganhou 9. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os 2 jogos, em casa por 1-0 e como visitante também por 1-0. As odds para essa partida tá assim: 1.85 para o Guarani, 3.25 para o empate, 4.50 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 50% para o Guarani, 29% para o empate, 21% para o Botafogo. Olhando essas informações aqui, e no vídeo anterior, né, a gente viu que o Botafogo tá bem melhor, mais bem classificado aí no Campeonato Brasileiro. Ainda tá disputando a Copa do Brasil, então um time que nesse momento tem melhores números que o Guarani. No vídeo anterior a gente viu, né, que a última partida do Botafogo não é contra o Palmeiras, né, pela Copa do Brasil. Então aqui eu tô acreditando que eles vão vir com um time mais forte, um time titular. Então, mesmo o jogo sendo fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Jogo 4, Tombense e Sampaio Correia. De informação relevante aqui, que o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi a Tombense, e a Tombense venceu o Sampaio Correia por 1 gol de diferença. As odds para essa partida tá assim: 1.80 para a Tombense, 3.25 para o empate, 4.65 para o Sampaio Correia. A porcentagem para essa partida, 52% para a Tombense, 29% para o empate e 19% para o Sampaio Correia. Nesse jogo aqui eu tô levando bastante em consideração
questão o histórico. No campeonato também a Tombense está bem melhor que o Sampaio Corrêa e ainda tem a vantagem de estar jogando em casa. Então, por esse motivo eu tô indo seco na vitória da Tombense, mas aqui é um jogo um pouco difícil. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, aqui eu também colocaria um empate para dar uma garantida aí no acerto desse palpite. Jogo 5, Vasco da Gama e Vitória. Nos últimos 11 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Vitória ganhou 4 vezes. A diferença de gols 17-14 a favor do Vasco da Gama. Até que tem um equilíbrio aqui nessa informação, né? Nos últimos 21 jogos, o Vasco da Gama ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou 11. Aí a vantagem já é para o Vitória, nos gols 35-26. A última vez que o Vasco venceu o Vitória em casa foi em 2010. Que sequência ruim do Vasco contra o Vitória jogando em casa, hein? O Vasco tem uma sequência aí de 3 derrotas no Brasileirão. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,75 para o Vasco, 3,60 para o empate, 4,50 para o Vitória. Já as porcentagens para esse jogo, 53% para o Vasco, 26% para o empate e 21% para o Vitória. Outro jogo difícil, né? Porque as duas equipes não estão bem no campeonato. É um jogo aí que estão brigando para se afastar aí da zona de rebaixamento. Jogo dos desesperados. O Vasco da Gama, um tempo atrás aí tomou uma goleada feia aí do Criciúma, mas para essa partida aqui contra o Vitória eu tô acreditando que vai dar Vasco da Gama, porque o Vitória também não tá numa situação muito boa, né? Pode ser que o fator campo aí ajude o Vasco. Jogo 6, Manchester United e Arsenal. O resultado mais comum desse confronto, quando o Manchester United joga em casa, é 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 36 encontros, o United jogando em casa ganhou 22 vezes, houve 8 empates e o Arsenal só ganhou 6 vezes. A diferença de gols enorme, 61-27 a favor do United. No geral, são 74 jogos entre eles. O Manchester United ganhou 33 vezes, houve 19 empates e o Arsenal ganhou 22 vezes. Na temporada passada, o United venceu em casa por 3-1 e no jogo da volta, o Arsenal venceu em casa por 3-2. Os números de aposta para essa partida, 6,50 para o United, 5,25 para o empate, 1,40 para o Arsenal. A porcentagem para essa partida, 15% para o Manchester United, 18% para o empate, 67% para o Arsenal. O United não vem bem, né, nessas últimas partidas, e para o Arsenal, esse é um jogo decisivo, vai levar esse jogo como se fosse uma final. O United não almeja mais nada no campeonato, né, porque nem para Liga dos Campeões consegue se classificar. Apenas nessa partida aqui, o que sobrou foi a rivalidade entre os dois. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Arsenal, mas é um jogo bem difícil. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, nessa partida aqui eu colocaria também um empate e Arsenal. Cabe até um triplo aqui, porque o Manchester United de vez em quando surpreende, né? Nos piores momentos. Jogo 7, Atalanta e Roma. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Atalanta jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 5 empates e a Roma ganhou 10 vezes. Nos últimos 50 encontros, o Atalanta ganhou 16 vezes, houve 10 empates e a Roma tem uma boa vantagem de 24 vitórias. As odds para essa partida tá 2.0 para o Atalanta, 3.60 para o empate e 3.60 para a Roma. Lembrando que a Roma tá jogando hoje contra o Bayer Leverkusen pela Liga Europa, tá com uma desvantagem aí de 2 gols, né, que tomou em casa, e esse jogo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo. Então é bom ficar de olho nessa partida e principalmente no placar, né? A porcentagem do jogo, 48% para o Atalanta, 26% para o empate e 26% para a Roma. Considero esse jogo aqui como um dos mais equilibrados aí dessa grade. Tanto o Atalanta como a Roma estão brigando aí no campeonato italiano por vaga na Liga dos Campeões. Então, para os dois times, é um jogo que vale muito, considerado também uma final. E por esse motivo, eu tô indo de Atalanta e empate. Se você tem o costume de colocar triplos, para essa partida aqui eu também colocaria um triplo. Jogo 8, Atlético Goianiense e Cruzeiro.
Nos últimos 5 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 2 vezes, não houve empate nenhum entre eles, e o Cruzeiro ganhou 3 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, 6-5 a favor do Cruzeiro, e nos últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense ganhou 2 vezes, houve um empate, e o Cruzeiro ganhou 7 vezes. A última vitória em casa do Atlético Goianiense contra o Cruzeiro foi em 2011. Então, Cruzeiro com vantagem na casa do Atlético Goianiense. Essa informação aqui tá falando que o Cruzeiro não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora, porém, jogando ontem pela Copa Sul-Americana, conseguiu uma vitória fora de casa. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,70 para o Atlético Goianiense, 3,20 para o empate, 2,60 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo, 35% para o Atlético Goianiense, 29% para o empate, 36% para o Cruzeiro. Outra partida aí que nos números está bem equilibrada, isso se não for a mais equilibrada nos números. Porém, né, o Cruzeiro ele tá em boa recuperação aí nos últimos jogos. O Atlético Goianiense já não está a mesma coisa, né? Tá perdendo muito, né? Nesse começo de Brasileirão, e mesmo em casa não tá conseguindo conquistar suas vitórias. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Tem esse tabu aqui, que o Atlético Goianiense, mesmo jogando em casa, não vence o Cruzeiro desde 2011. Vamos ver se esse tabu ainda vai continuar. Jogo 9, Fortaleza e Botafogo do Rio de Janeiro. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Botafogo também ganhou 2 vezes. Equilíbrio total entre esses dois times. No geral, nos últimos 12 encontros entre eles, o Fortaleza ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Botafogo ganhou 7 vezes. A última vitória do Fortaleza em casa contra o Botafogo foi em 2019. Na temporada passada, jogando em casa, o Fortaleza empatou contra o Botafogo em 2-2 e na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-0. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,05 para o Fortaleza, 3,25 para o empate e 3,75 para o Botafogo. A porcentagem para essa partida, 46% para o Fortaleza, 29% para o empate e 25% para o Botafogo. Esse jogo aqui é bem difícil. Fortaleza tá vindo de uma derrota pela Copa Sul-Americana, foi jogar na altitude, tomou uma goleada de 4-1, e o Botafogo tá vindo de uma boa vitória aí em casa contra a LDU por 2-1. Só que o Fortaleza, né, ele joga muito bem em casa. Essa partida aí que ele perdeu agora no meio de semana, o que complicou foi a altitude, jogou muito mal. E para essa partida aqui, eu tô levando em consideração que pode ser que o Botafogo preserve alguns jogadores. Então eu tô colocando empate entre eles, mas aqui também é uma partida que cabe um duplo tranquilo. Jogo 10, Mirassol e Paysandu. O Paysandu não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos. O Mirassol sofreu gols em cada um dos seus últimos 8 jogos. Aqui não é uma informação relevante, mas fala que o Mirassol vence 26% dos jogos quando tá no intervalo e o Paysandu 30%. Os números de aposta para essa partida: 1,61 para o Mirassol, 3,60 para o empate, 5,50 para o Paysandu. A porcentagem do jogo: 57% para o Mirassol, 26% para o empate, 17% para o Paysandu. Paysandu, time forte do norte. Tô achando a porcentagem muito a favor do Mirassol. O Mirassol é um time muito forte quando joga em casa. Tá vindo de um bom empate, se eu não me engano, contra o Botafogo, fora de casa. O Botafogo de São Paulo, no caso. E para essa partida aqui, além de olhar para esses números aqui, eu tô levando muito em consideração o jogo na casa do Mirassol. Tô indo seco na vitória do Mirassol. Jogo 11, CSA e Athletic Clube. O CSA jogou 4 jogos seguidos em casa sem vencer. O Athletic Clube tá vindo de uma sequência aí de 5 vitórias consecutivas. Também não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. E o CSA conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. As odds para essa partida tá assim: 2,37 para o CSA, 3,05 para o empate e 3,0 para o Athletic Clube. A porcentagem dessa partida: 39% para o CSA, 30% para o empate, 31% para o Athletic Clube. Apesar de estar jogando fora de casa, o Athletic Clube aí, ele é o líder do campeonato, tá fazendo uma ótima campanha. CSA geralmente é um time bem difícil de vencer lá, mas como os números de aposta e a porcentagem tá bem equilibrada aqui também, e colocando em consideração que o Athletic Clube tem esses últimos 5 jogos aí, 5 vitórias consecutivas, né, e é o líder do campeonato, é bom não ir contra por enquanto. Então eu tô indo seco na vitória do Athletic Clube. Vamos ver se bate esse palpite.
Jogo 12, Ferroviária de São Paulo e Náutico. Ferroviária jogou 5 jogos seguidos em casa sem vencer, e aqui de informação mais relevante é que quando a Ferroviária tá vencendo a partida por 1-0, ela vence em 61% dos jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.45 para a Ferroviária, 2.95 para o empate, 3.0 para o Náutico. Outra partida aí com números bem equilibrados. A porcentagem desse jogo, 38% para a Ferroviária, 31% para o empate e 31% para o Náutico. Esse jogo eu tô considerando bem difícil. O Náutico é um time grande do Nordeste que tem muita tradição. A Ferroviária tem a vantagem de estar jogando em casa. Os números estão dando mais vantagem para a Ferroviária. Porém, eu considero esse jogo bem difícil, principalmente, né, com esse histórico aqui da Ferroviária não conseguir vencer em casa. Por esse motivo, eu tô colocando vitória da Ferroviária e empate entre essas duas equipes. Jogo 13, Bahia e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Bragantino não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é 17-10 a favor do Bahia. Nos últimos 16 encontros, o Bahia ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Bragantino ganhou 7 vezes. As odds para essa partida tá assim: 1.95 para o Bahia, 3.50 para o empate, 3.75 para o Bragantino. A porcentagem desse jogo, 48% para o Bahia, 27% para o empate, 25% para o Bragantino. Outro jogo aí que é bem equilibrado, mas aqui em campo mesmo, né? O Bahia é muito forte dentro de casa, faz bons jogos. O Bragantino é um time muito forte defensivamente, é um time que faz poucos gols, mas também é complicado fazer gol no Bragantino, e por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Porém, se você tem o costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria vitória do Bahia. Caso você jogue triplos, essa partida também eu colocaria um triplo. Considero essa partida aí de muito equilíbrio. Jogo 14, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. O resultado mais comum entre essas duas equipes é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 jogos, o Volta Redonda ganhou 4 vezes, houve um empate e o Botafogo ganhou uma vez. A diferença de gols, 8-5 a favor do Volta Redonda. O Botafogo não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Volta Redonda. E uma informação aqui sobre o Volta Redonda, que ele sofreu gols em cada um dos seus últimos 9 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.98 para o Volta Redonda, 3.10 para o empate e 3.95 para o Botafogo. Já a porcentagem para essa partida, 47% para o Volta Redonda, 30% para o empate, 23% para o Botafogo. O Volta Redonda ele tá melhor posicionado aí no campeonato, tem melhores números. Aqui as vantagens nos números de porcentagem e aposta é toda do Volta Redonda. Ainda tem essa vantagem de estar jogando em casa, e o Volta Redonda tem essa sequência aí de 3 jogos sem perder para o Botafogo, né? Então, por todos esses motivos, eu tô indo seco na vitória do Volta Redonda. Considero um jogo complicado também, mas como eu sempre vou de 3 duplos aqui no segundo vídeo, vai seco mesmo no Volta Redonda. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os palpites aí do segundo vídeo sobre a Loteca 1116. Se você gosta do canal, se você gosta das informações, quiser dar uma ajuda aí para o canal, tem o nosso Pix, que é pix@lotecalogia.com.br. Ajuda bastante se você se inscrever também no canal, curtir, compartilhar. Deixe seu comentário sobre os seus palpites, o que você acha sobre a grade da Loteca 1116. Deixei uma enquete lá sobre o jogo do Flamengo e Corinthians, quem você acha que vai vencer essa partida, qual vai ser o resultado. Tá lá na aba comunidade, vai lá, deixa seu voto. E é isso, desejo sorte aí para todo mundo. Hoje ainda sai o resultado oficial aí das loterias. Vamos saber se a Loteca 1116 está acumulada ou não. Se não nos falarmos mais, desejo um bom final de semana e até o próximo vídeo. Fui!